Bom, boa noite. Primeiro, eu não sabia dessa informação, fico feliz porque é uma demonstração o quanto é difícil, é uma competição de um nível muito elevado, né? E você iniciar numa competição desse nível vencendo é importante, né? Mas eu não queria falar do jogo antes de fazer novamente uma menção assim de agradecimento ao torcedor pelo comportamento ao longo dos 90 minutos e principalmente quando saiu o gol da Juazeirense e o torcedor continuou incentivando e foi importante para que a equipe imediatamente pudesse responder, né? A participação do torcedor ela é fundamental nesses momentos e então eu gostaria de agradecer ao torcedor, né, pelo apoio, pelo incentivo ao longo dos 90 minutos. As mudanças elas aconteceram tentando em cima daquilo que a gente tinha acompanhado da Juazeirense nos jogos do campeonato estadual, a gente queria levar vantagem na velocidade e mobilidade, né? Só que eles acabaram surpreendendo um pouco a gente, porque nos jogos em que nós assistimos deles, em momento algum, eles fizeram uma linha de 6 defensiva. E eles iniciaram o jogo com uma linha de 6 e isso fez com que a gente tivesse a dificuldade de transpor aquela última linha, né? A ideia com o Thiaguinho, Giva e Luigi era que nós tivéssemos muito movimento para romper uma linha de 4 que eles jogaram os primeiros jogos do estadual, para que a gente pudesse envolver essa linha de 4 com muito movimento. O Souza um pouco mais por trás e ter esses 3 caras na frente fazendo movimento para que a gente pudesse estar municiando. Né? E acabou que essa linha de 6 criou uma dificuldade nos primeiros 15 minutos, a gente ficou tentando acelerar e batendo nessa última linha de 6, depois a gente conseguiu mudar um pouquinho o movimento, deixar o Luigi rodar mais, para que a gente fizesse movimento nas costas do volante ali, né? E a gente começou a destravar o jogo e a gente tinha como possibilidade, naquele momento, o chute de média distância, né? E aí a gente teve com o Davi, teve com o Roldan, teve uma tentativa com o Ferreira, porque para entrar estava muito difícil. Então, depois, no segundo tempo, quando a gente chamou ali o Ebert e o Ítalo, a gente deu azar de tomar o gol, né? Porque a ideia era que o Ítalo virasse mais um jogador de meio campo e a gente ficasse com o Ebert lá do outro lado agredindo e a gente ter o domínio, o controle que nós tivemos depois da entrada do Ítalo, né? Foi uma pena a gente ter tomado o gol, mas assim, as mudanças elas vão ser muito mais pontuais de jogo para jogo, muito também em cima daquilo que a gente tem do adversário, para que a gente tente também surpreender e usar as variações que nós treinamos ao longo da pré-temporada. Ernesto, boa noite, parabéns pela vitória, parabéns Obrigado. pela América pela vitória. Já é o 4º jogo do América na temporada e pela 4ª vez o América apresenta uma oscilação. Tudo bem que é começo de temporada, né? Inclusive na última entrevista coletiva o senhor mencionou sobre isso. E hoje, mais uma vez, o América deu essa oscilada, acabou levando um gol de empate e aí viu a Juazeirense criar mais algumas chances de gols, até a sua substituição que mudou totalmente a cara do jogo e o América acabou saindo com resultado positivo. Aí vão ser 2 perguntas em uma. Isso não lhe preocupa, essa oscilação grande demais durante os jogos? E a segunda, até que ponto a Arena das Judas foi importante para essa vitória do América? Bom, assim, ainda bem que a gente tem a oscilação dentro dos jogos, porque se a gente já se encontrar no quarto jogo do campeonato com uma equipe extremamente estável, a gente vai chegar no nosso limite muito rápido e a gente tem uma temporada pela frente, né? A gente tem, e eu sempre olho o jogo de futebol com a perspectiva de 2 equipes. E isso eu digo para o meu jogador, a gente tem sempre um oponente que também trabalha, que também tem qualidade, que também tem profissionais e com raríssimas exceções no Brasil, talvez 2 ou 3 equipes no Brasil, em todas as divisões, têm supremacia 90 minutos sobre qualquer outro adversário. O futebol é um jogo de alternância, você tem melhores momentos, o adversário tem melhores momentos. O que eu entendo como uma equipe competitiva é uma equipe que consegue, no melhor momento do adversário, não dar ao adversário tantas possibilidades e no seu melhor momento você tenha uma equipe eficaz, assim, que você consiga traduzir os seus melhores momentos do jogo em efetividade, né? Então, assim, isso não me preocupa
pelos dois motivos. Primeiro, porque nós estamos no 4º jogo da temporada, e segundo, porque eu sempre vejo o jogo de futebol com a perspectiva de duas equipes, e então tem sempre um oponente que em algum momento nos 90 minutos ele vai ser superior, não tem como, a não ser que exista assim, uma disparidade exorbitante, né? Mas assim, eu vejo como uma condição normal do futebol, principalmente início de temporada. Em relação à Arena, é um palco de Copa do Mundo, é óbvio que isso tem, né, um impacto grande. O jogador de futebol, o profissional de futebol, tudo que ele faz é exatamente para estar jogando e atuando nesses estádios, né? Então, eu acho que a atmosfera foi muito bacana. Mais uma vez, eu afirmo assim, o torcedor foi demais, desde o primeiro minuto, soube entender, soube ter paciência nos momentos em que a gente tinha que controlar a bola e trocar passe, porque o adversário estava muito fechado e a gente tinha que ter paciência, e isso vai acontecer em alguns momentos, e essa atmosfera, sem dúvida nenhuma, que ela contribuiu muito para a vitória. Ô, Leston, boa noite. A gente está vendo a efetividade do ataque do América nessa temporada, nas bolas cruzadas e na bola parada. Isso não é um demérito, né? A gente sabe que todo gol, pelo contrário, tem que ser valorizado e tem que ser explorado. Mas tudo que é reconhecido como forte não pode também expor algo que é uma deficiência, não vou dizer fragilidade, mas uma deficiência. Falando da criação, do gol sair mais de bola rolando ou não, até para esclarecer para o torcedor, né, sobre que comenta muito de bola parada e bola cruzada. Então, assim, ó, que legal. Obrigado pela pergunta. Primeiro, assim, vamos olhar o futebol com a perspectiva do futebol mundial, né? Você é um cara antenado pra caramba, assim. Se a gente for buscar estatística no mundo, gols de cruzamento, eles totalizam algo em torno de 19% no mundo, na Champions League, na Premier League, na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E 28% ou 29% são os gols de bola parada. Os demais gols são de transição e são gols de pênalti, gols de faltas frontais, enfim, né? Quando eu me refiro à bola parada, eu estou me referindo a escanteio e falta lateral, né? Então, assim, primeiro que isso é uma questão mundial. Por quê? As equipes, todo mundo melhorou defensivamente. Se nós analisarmos o futebol brasileiro como um todo, todas as equipes, a parte defensiva, ela melhorou. Hoje nós enfrentamos equipes cada vez mais organizadas defensivamente, né? E, obviamente, que isso gera dificuldade para que você tenha muita articulação, entrar por dentro. É quase impossível, né? Porque hoje essa linha de 4, essa última linha de 4, de quase todo mundo, e tem equipes que fazem 5, e tem equipe que hoje, como veio o Juazeirense, faz uma linha de 6, com 2 volantes por dentro. Não tem quem faça essa bola entrar por dentro se você não lateralizar primeiro o jogo, começar a gerar vantagem lateral. À medida que você faz isso, o meio começa a abrir, porque os volantes do adversário começam a ter que se deslocar mais para o lado, porque você está levando muita vantagem no lado. A partir daí, você destrava dentro, você aumenta, é só você observar. A gente começou a levar vantagem no lado. O Souza agora, na parte final do jogo, teve 3 situações que ele pegou na entrada da área. Quantas vezes no jogo ele conseguiu pegar assim, com o adversário todo fechado por dentro, né? Então, aí são alternativas. O que eu acredito que a gente ainda vai melhorar com o tempo, a gente vai melhorar cada vez mais uma circulação mais próxima à área, né? Para que a gente possa, a partir dali, ter um pouquinho mais de tabela para quebrar uma marcação com uma tabela por dentro. Mas isso, Malik, isso leva tempo, assim, sabe? Porque, e repito, aqui não é uma coisa do América, isso é uma coisa mundial. O último terço é o calcanhar de Aquiles da maioria dos clubes no mundo, porque ali é realmente um acabamento, tem que ser muito preciso, o domínio orientado. Então tem uma série de fatores que naturalmente o tempo vai trazer para essa equipe, né? Mas eu agradeci a pergunta, porque na pergunta ela me dá a oportunidade de falar um pouco daquilo que eu penso, e ela me dá também a oportunidade de reafirmar o que você disse. Isso tem que ser enaltecido, porque isso tem tido uma efetividade muito grande, né? Muito grande. E aí é mérito dos atletas que têm cada vez mais entendido um pouco dessa mensagem, que quando o jogo por dentro não está acontecendo e não vai acontecer, principalmente se a gente pegar a primeira parte de todo jogo de futebol, ela é muito física, todo mundo está muito inteiro. Então ali aquele funil que a gente chama ali,
corredor central, ele é sempre muito povoado, né? E a gente tem tido uma efetividade, porque para ter escanteio, significa que você está agredindo ofensivamente, senão não tem escanteio. Para ter falta lateral, você tem que estar agredindo ofensivamente, porque senão não tem falta lateral. Então, o adversário tem parado as jogadas, tem bloqueado a gente, e a gente não tem, em função disso, deixado de fazer gol. Mas a equipe vai melhorar muito em todos os aspectos, porque o futebol é uma evolução constante e nós temos um sentimento de insatisfação positiva, que é aquela insatisfação no sentido de a gente querer mais e melhor sempre. Nem sempre a gente vai conseguir, mas deixar de trabalhar e de buscar melhorar, a gente não vai deixar nunca. Professor Edson, boa noite, Alisson Vara, da Rádio CB Natal, parabéns primeiro pela vitória. Obrigado. E queria até voltar no tema que você já respondeu em outras coletivas a respeito do Henrique, não só pelo fato de ser o Henrique também, mas pelas características do Henrique, visto que a Juazeirense, por exemplo, hoje não tinha sua dupla de ataque, Tatá e Alexandre, a tendência é que viesse realmente com essa linha, porque de um jogador como o Roldan, não o Roldan especificamente, mas a característica de não ter um meia mais criador, como é a característica do Henrique, você tem um meia como o Roldan, que é um jogador que não ajuda tanto no ataque, é mais um jogador defensivo, e o porquê de não ter mais um homem no meio, e também fala um pouco também dessas oportunidades, como é que você enxerga o Henrique para a sequência da temporada, porque é muito o torcedor americano que também quer ver esse menino jogando. Então, vamos lá. Primeiro assim, o Henrique não joga por dentro. O Henrique é um meia, um extremo meia, um ponta meia, né? Como hoje no futebol, porque assim, eu quero saber assim, aonde tem um meia que joga por dentro, assim, no futebol brasileiro? Não tem, cara. Não tem. A maioria, aí, não é que eu concorde com isso não, tá? Eu sou crítico a isso também. O Henrique joga como o Ítalo joga do lado esquerdo, o Henrique joga lá, pisando na linha para trazer para dentro com a perna esquerda, assim como o Ítalo joga pisando na linha do lado esquerdo para trazer para dentro, né? Então, o Henrique com o Roldan, não existe nenhum tipo de incompatibilidade para jogar Roldan e Ítalo, e Henrique, perdão. Né? A questão é, se eu iniciar o jogo como ideia principal, com o Ferreira e o Souza de segundo homem, o futebol você tem que marcar o jogo também. Aí eu vou perder o Souza, o jogador mais talentoso, e vou fazer o Souza ficar correndo atrás de meia do adversário, porque o futebol não é um jogo só de ataque. O futebol é um jogo de organização ofensiva, organização defensiva, transição, bola parada. Então o futebol tem várias fases do jogo. A gente precisa ter no campo sempre uma equipe que consiga contemplar todas essas fases sem que ninguém fique sobrecarregado, né? Então assim, talvez, só para você ver como é que o futebol às vezes ele é dessa forma e assim, eu gosto desse tipo de pergunta porque são perguntas que me dão a oportunidade de também esclarecer um pouco o torcedor sobre os aspectos táticos do jogo, que eu acho que é o que se fala pouco no futebol de modo geral. Hoje foi o jogo que o Souza jogou mais atrasado, assim, mais por trás dos três que nós fizemos do estadual e o de hoje. Por quê? Porque nós botamos 3 caras na frente para fazer movimento de romper linha e o Souza para trabalhar o tempo todo de frente para poder abastecer esses caras. Mas com o Ferreira e o Roldan dando suporte para ele, né? Porque se você não faz isso, o Lucas Mendes é um jogador extremamente ofensivo. Se você não tem isso, você vai ficar vulnerável. Você vai ter que começar a sofrer muita transição, muito contra-ataque. E o Henrique, cara, ele tem potencial, mas ele tem muita coisa para evoluir ainda. A gente, às vezes, e eu volto a repetir, eu fico muito preocupado com a cabeça do menino, porque eu não sei se ele absorve, às vezes, essas coisas, como é que ele absorve isso, porque e isso é normal. Eu trabalhei em clubes onde a gente sempre usou muito jogador da base. Se pegar meu histórico, no acesso do Floresta em 21, nós tínhamos 3 jogadores com menos de 21 anos que jogaram vários jogos. Se pegar minhas passagens no Santa Cruz, as 2 passagens, nós usamos, tanto que o Santa Cruz na passagem de 19 vendeu 4 jogadores, Elias Carioca, Varley, Ítalo, volante, e o Anderson, que era uma parceria Santa Cruz, um dos goleiros que estava no Cruzeiro agora, que era uma parceria Santa Cruz e Palmeiras. Né? A história está aí, é só buscar que tu vai ver. Então, assim, eu sempre gostei, até pela minha origem, eu sou um profissional formado 9 anos em divisão de base. Então, agora, eu acredito que a utilização do atleta, ela tem que ser dentro daquilo que a gente tem de necessidade do jogo. Eu não posso ficar forçando a barra
para usar o garoto, porque eu vou colocar ele sem que ele seja a melhor opção para o jogo, ele vai entrar, não vai entrar bem, e aí daqui a pouco ele vai perder confiança. As mesmas pessoas que pedem para colocar ele vão falar que ele está fora de posição, que essa não é a função dele. Então, assim, a única preocupação que eu tenho sobre o Henrique é como ele reage, às vezes, a essa coisa, e hoje o jovem tem muito acesso à rede social, essas coisas, né? Então eu não sei como é que isso aí funciona, porque eu alimento muito rede social, mas absorvo quase nada. Então eu até oriento muito o jogador a fazer isso, porque senão a gente vai se condicionando com essa coisa, e um jovem, a chance dele ficar mais vulnerável a isso é grande. Mas é um garoto que tem potencial, adoro ele, o grupo gosta dele pra caramba, e o clube tem perspectiva nele, mas a gente vai trabalhar sempre com muita calma, para que a gente coloque sempre ele, sempre que o jogo pedir, e sempre que ele estiver em condição de contribuir com a equipe. Clécio, boa noite. Boa noite. Mudar um pouquinho o foco, né, falar um pouco da parte defensiva do América hoje. Foi só o segundo gol sofrido na temporada, mais uma vez também em bola cruzada dentro da área, né? Se é uma arma ofensiva, os 2 gols que foram sofridos até agora também foram dessa maneira. Você acredita que foi uma desatenção no início do segundo tempo ali, perdeu um pouco da força ofensiva com os homens de lado, que você substituiu um pouquinho depois do gol, inclusive? Como é que você avalia aquele momento do gol, já que a Juazeirense estava muito defensiva, né, fazendo essa linha de 6 o tempo todo, nas poucas vezes que foi ao ataque, conseguiu fazer o gol de empate? Pô, legal, obrigado. Exatamente, a sua leitura foi perfeita. Eu digo assim, ó, foram 2 gols realmente de cruzamento que nós levamos, mas 2 gols distintos, assim, né? O primeiro, que foi o do Globo, foi um contra-ataque do contra-ataque, né? A gente tinha roubado a bola, e aí quando a gente foi fazer o contra-ataque, nós perdemos imediatamente, pegou a nossa defesa saindo, essa bola voltou, tanto que o Jansen nem dentro da área estava. O Jansen estava fora da área, e ali foi feito o cruzamento e a gente tomou o gol, né? Hoje a característica do gol, ela foi muito em cima do que você disse. Nós perdemos um pouquinho de pressão com os 2 beiradas no nascedouro, né? Porque a melhor maneira de você evitar tomar um gol de cruzamento ou o que quer que seja é você tirar o nascedouro dos laterais e dos volantes do adversário. Se você tirar o lateral e o volante da iniciação, essa bola normalmente ela chega sempre quebrada, ela chega sempre disputada. E naquele momento que a gente toma o gol, o Ítalo e o Ebert estavam do meu lado, porque eu tinha acabado de chamá-los para que a gente voltasse a ter pressão no nascedor ali, né? Então, assim, acabou que nós ficamos vulnerável e permitimos um cruzamento com o adversário equilibrado. E aí você fica propenso a errar. E assim, nós tomamos um gol, não foi nem no cruzamento em si. Nós rebatemos mal a bola e ela sobrou na entrada da área e o cara foi feliz na finalização, mas sem dúvida nenhuma foi porque nós perdemos pressão no nascedor ali nos 2 beiradas. Leston, a sua melhor campanha no Copa do Nordeste foi em 2019, com o Santa Cruz. Eu queria saber de você se você vê potencial nessa equipe do América para chegar tão longe quanto, ou se você vê um pouco mais diante disso por conta de formato, né? É uma competição um pouco mais longa, e aí pode gerar algumas dúvidas mais pra frente com outras competições que o América tem, como mais importante como a Série D. Legal. Nós fomos 3º colocado em 2019, né? E tinha um formato muito parecido a nível de clubes, porque foi um ano que tinha muito clube do Nordeste na Série A. 2019, acho que tinha CSA, era uma competição que tinha muito clube do Nordeste na Série A, foi uma competição muito dura, difícil, né? E nós perdemos a semifinal para o Fortaleza naquele ano, né? Acho que o formato ter modificado aí, eu acho que ele tira um pouco de referência, sabe? Porque, primeiro, que agora a disputa ela é entre o próprio grupo, e naquela época você jogava contra o outro grupo, né? E era uma competição que ela acabou antes. Aliás, o Santa Cruz estava na Série C naquele ano, nós estreamos na Série C exatamente depois da semifinal da Copa do Nordeste. Então, ou foi isso ou foi uma semana antes, alguma coisa assim. Então, ela foi mais curta. Esse ano ela está um pouco mais esticada. Então, pode ser que em algum momento ela cruze com alguma prioridade maior do clube a nível de competição. A gente nunca escondeu e nunca vai esconder que isso é bem claro, que o clube tem bem claro o objetivo primeiro, prioritário, de subir a Série C do Campeonato Brasileiro, e nada pode tirar do clube esse foco.
E, não menos importante, o campeonato estadual, que é um campeonato que impacta na próxima temporada, é o campeonato que impacta no torcedor, aquela coisa da rivalidade local, né? Mas assim, a gente vai viver jogo a jogo, né? E tomara que a gente tenha a felicidade e a competência de fazer outra competição no nível que nós fizemos em 19. Eu vejo que nós temos potencial de crescimento, sabe? Eu não vou dizer hoje aqui, seria leviano da minha parte dizer hoje aqui que nós temos potencial para brigar pela semifinal, pela final. Eu acho que nós temos potencial de crescimento. Tomara que a gente tenha competência e felicidade para isso. Boa noite, Léo, no Clube Barbalho da Universidade do Esporte. Marcos Iris perguntou sobre a sua expectativa sobre a campanha do América na Copa do Nordeste, mas escutando alguns torcedores, já ficou claro que a esperança existe, não dá para ser diferente, sonho com um título que não vem desde 1998, um título tão sonhado. Queria que você mandasse um recado para o torcedor falando sobre esse possível reencontro do América com a taça na Copa do Nordeste, e claro, fazer dúvidas em um momento, mas se é verdade, o clássico já é no final de semana. Como é que essa vitória de hoje impacta para o jogo contra o ABC? Sobre o torcedor ter, né, a esperança, a vontade, o torcedor ele é absoluto, cara, né? Só existe isso aqui porque existe uma paixão. E que bom que é assim. Isso é sinal que a autoestima está elevada, é sinal que, né, isso é legal, isso é bacana. O que eu posso dizer ao torcedor é que nunca vai faltar trabalho, nunca vai faltar empenho, nunca vai faltar dedicação, nunca vai faltar tentativa de melhorar individualmente os atletas que nós temos, melhorar coletivamente a equipe, né? E que a gente vai viver cada jogo com o maior sentimento que a gente puder, né? Para que a gente possa ir dando alegrias. Eu não gosto muito de metas muito distantes, porque a gente tem que trabalhar com coisa mais palpável, né? E o que a gente tem de palpável é sempre o próximo jogo, é sempre, né, essa coisa. Então, assim, mas o torcedor ele pode ter certeza que não vai faltar esforço, não vai faltar, como não tem faltado de todos. E aí eu não estou dizendo comissão técnica, jogadores, eu estou dizendo corpo diretivo, os investidores, né, todo o suporte, todo o staff do América, todo mundo está trabalhando muito todo dia para tentar entregar o melhor para o torcedor, que é a razão de ser. Ok, pessoal. Perdão, ele perguntou do clássico, perdão, desculpa. Bom, o clássico começou agora, né? A gente não tem como a gente não começar a pensar nisso. Eu falei isso para os jogadores agora no intervalo. Nós não temos direito de comemorar a vitória de hoje, isso pertence só ao torcedor. Nós temos que, a partir de agora, já começar a vivenciar o clássico, pensar na recuperação desses jogadores, pensar naquilo que a gente vai montar de estratégia. O pessoal da análise já tem bastante material do adversário para que a gente possa se debruçar, a partir de agora já, né, para que a gente monte a melhor estratégia, para que a gente consiga fazer um grande jogo e, consequentemente, buscar essa vitória e a manutenção da liderança na competição.